Nessa aula, eu quero mostrar para vocês, agora que a gente está com o nosso projeto aqui, já fez nosso componente test, já entendeu um pouco como funcionam aqui as props, o use react, né, o use state, já temos a nossa aplicação aqui, como que a gente estiliza isso, né? A gente começa a estilizar nosso projeto, nossos componentes, colocar outra cor, colocar algum formato de card aqui, né? Como que a gente estiliza nosso projeto? Aqui a gente também, no projeto React, vai utilizar o CSS. Se a gente for usar o CSS puro, direto aqui, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer é importar um arquivo CSS aqui dentro do nosso componente. Para isso, para mostrar isso, eu vou criar o task.css, então um arquivo CSS dentro da nossa pasta task, porque como a gente já tem uma pasta aqui englobando o nosso componente, se a gente tiver mais arquivos que vão ser relacionados a esse componente, a gente coloca aqui dentro da pasta dele, tá? Então, se eu fosse usar CSS aqui dentro, eu ia fazer a utilização padrão. Então, vou criar uma classe aqui, título da task, e vou colocar um background green, verde. Vou salvar. Por enquanto, nada vai mudar no código. Para eu utilizar o CSS aqui dentro, eu vou simplesmente importar um arquivo CSS. O arquivo que eu vou querer é o test.css. Então, vou usar meu import. Aqui eu não preciso dar nome para o arquivo que eu vou utilizar, eu simplesmente faço o caminho dele. Como ele está na mesma pasta aqui, os dois arquivos, eu vou dar um ponto barra, e aí eu vou acessar o arquivo test.css. Assim que eu importo ele, eu já tenho acesso a esse CSS agora. Eu vou usar essa classe para mostrar para vocês, que está com background green. Vou usar no nosso tipo. Como eu já tenho acesso, né, já importei o nosso arquivo, agora é só utilizar a classe dele aqui. Um detalhe aqui do React é que eu não posso usar igual no HTML puro o atributo class. Eu não posso usar ele dessa forma porque ele já é uma palavra reservada no JavaScript, quando eu quero criar uma classe mesmo. Então, uma class, né, criar uma classe mesmo, ele já é uma palavra reservada no JavaScript, assim como const, function. Então, não posso utilizar ele, já que o nosso JSX ele lê tanto JavaScript quanto HTML. Então, isso entraria em conflito. A solução que acharam para isso foi usar class name no lugar de class. Então, o que você tem que lembrar no React é que você não usa class, igual no HTML puro, você usa class name. Agora, eu quero puxar aquela classe que eu criei aqui, título da task. Título da task, vou salvar. Agora, se a gente for no nosso projeto, olha lá, o título, ele pintou o background de verde. Então, aqui, a gente já viu como utilizar o CSS puro aqui dentro do nosso componente, por exemplo. É só eu importar um arquivo CSS aqui dentro. E daí utilizar, claro, a classe que você criou ali dentro do seu CSS. Aqui na nossa aplicação, já vem com dois CSS aqui padrão do nosso projeto, quando a gente cria ele com aquele comando do vit lá que a gente fez no começo. Um deles é o index.css. O que é esse arquivo? Eu vou dar um Ctrl Shift F e procurar aqui index.css. Eu consigo ver que ele está sendo utilizado aqui no main.tsx, aquele arquivo que a gente falou que é o que inicia a nossa raiz ali do JavaScript, do React. Então, a raiz dele aqui, que ele cria com create hook, pro id root lá no nosso index HTML, id root. E ele está importando esse index CSS aqui, que é o começo de toda a nossa aplicação. Então, o app vai ter acesso a essas classes. O task, que está dentro do app, vai ter acesso a essas classes também do index.css, porque ele está sendo importado aqui dentro do main, que é onde começa tudo. Então, é como se fosse o nosso CSS global. Ele já tem algumas coisas aqui que vem utilizado padrão. Outro que a gente vê, assim como a gente tem o nosso componente app, aqui que é o nosso componente principal, a gente também tem o CSS desse arquivo, que é o nosso CSS principal, não, né? O index.css é o nosso CSS global, e o app.css é o CSS do arquivo app, né? Do componente app. Aqui ele não está importando, eu até tinha comentado aqui o que tinha de CSS aqui dentro. Eu vou apagar e eu vou criar um aqui, título app. Vou botar um fonte aqui, né? Aqui estou criando outra classe CSS. Background color. Opa. Vou salvar aqui. Aí, para usar, eu tenho que importar ele aqui. Ele não está sendo importado aí, só vou importar. Barra.css. Agora, está importando, agora eu posso usar ele aqui dentro. Vou usar o class name, né? Sempre lembrar que é class name, não class. Título app. Para pintar o background color dele de vermelho. E tá lá, funcionando também. Então, você consegue ver que é só você importar, para você utilizar a utilização CSS dentro do seu componente, é só você importar um arquivo CSS, criar suas classes nele e utilizar ele aqui dentro. E também fica aí o adendo que o index.css é como se fosse um CSS global, porque ele está sendo importado no começo de tudo lá no main.tsx. Então, aqui que ele é importado. Então, tudo que está aqui no app ou dentro do app vai ter acesso também a esse index.css. Então, se aqui eu criar uma classe, vamos criar uma teste global. E para lá, que é o background color blue, azul agora. Não estou utilizando em nenhum lugar ainda, essa classe eu acabei de criar. Então, se a gente for lá na nossa aplicação, não vai ter nada azul. Mas eu posso utilizar já tanto no app, porque como ele está sendo importado aqui, o app reconhece ele. Então, posso utilizar ele aqui, por exemplo, na test. Na test não, vamos usar aqui no título, né? Class name, teste global. Então, ele fica azul. A gente está tendo acesso ao index.css. E aqui dentro da task também, eu não preciso declarar aqui na task.css, porque ele já consegue ler o index.css
que é um arquivo que está sendo importado meio que globalmente ali. Então, se eu utilizar ele aqui também, pode ser no título, né? Para esse, e utilizar o teste global, ele também pinta aqui. No nossa task, mesmo nosso componente não tendo importado ele diretamente, o pai dele, que é o app.tsx, que está sendo aqui utilizado dentro da main, tem acesso a esse index. Então, é só para mostrar que esse também é como se fosse um efeito cascata, né? Então, quem está utilizando esse index.css aqui importado, os filhos dele também vão poder utilizar, beleza? Mas a gente não vai utilizar CSS puro aqui no nosso projeto. A gente vai usar um framework de estilização, né? Como se fosse alguns... Mas a gente não vai estar utilizando CSS puro na nossa aplicação aqui no nosso projeto. A gente vai estar utilizando um framework de estilização, um dos mais conhecidos e utilizados no mercado, que é o Tailwind CSS. Esse carinha aqui, na página principal dele. Basicamente, ele é um framework de estilização. Então, ele é uma solução para você conseguir estilizar seu projeto basicamente mais rápido, mais fácil, né, de uma outra forma. Utilizando CSS no fim das contas, mas de uma outra maneira. Aqui, ao invés de você criar suas próprias classes CSS e colocar aqui no class, né, aqui ele está mostrando no HTML puro, por isso que ele só usa class e não class name, mas você instalando o Tailwind CSS no seu projeto, você vai ter acesso a várias classes que eles já criaram para a gente. E essas classes vocês vão ver que tem total sentido com o que o CSS faz, já tem várias utilizações padrão aqui, que aprendendo mais de Tailwind, você vai conseguir utilizar bem mais fácil, ao invés de criar um arquivo CSS para importar no seu HTML, você já usa as classes que você vai ter instalado ali com o Tailwind no seu projeto, e é só usar as classes dele, que a utilização já vai vir do padrão dele, já meio que pronta, né? Então, assim que você for aprender mais o que cada classe significa, isso vai fazendo mais sentido. Se eu ver na documentação, por exemplo, vou dar um exemplo bem, que a gente estava utilizando aí o background, né? Então, vou pesquisar aqui, background color. Se eu vir aqui, ele vai me mostrar como que eu posso usar o background color lá do CSS puro, só que no Tailwind. Então, ele já mostra aqui que usando BG, né, usando a classe BG-black, por exemplo, ele vai ser a mesma coisa que a gente vai colocando um background color com o código hashtag 000, que é o preto, né? Então, usando ele, você vai percebendo que é muito mais fácil você estilizar seus componentes, seu projeto, do que você ficar criando um arquivo CSS, importando ele onde você precisa e definindo ali você mesmo qual cor que é, como que é aquele CSS. Aqui já tem algumas coisas já prontas que pode te facilitar na hora de você estilizar seu projeto. Então, vamos ver como que a gente instala ele dentro do nosso projeto. Então, eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês para instalar ele dentro de um projeto que já está criado, que é o nosso caso. Vim aqui na documentação, ele tem o como começar. Ele já tem instalação aqui com o Vite, para um projeto que utiliza Vite. Ele já tem outras opções aqui também, mas como o nosso projeto é esse caso, a gente já tem um projeto Vite, a gente vai ver como que faz a instalação dele. Beleza, vamos no passo a passo. A gente está usando o Vite, a gente não precisa desse começo, que é aquela criação do projeto com o Vite, isso a gente já fez. Isso daqui a gente vai precisar. Né? Vamos para o próximo passo, que é instalar o framework Tailwind mesmo no nosso projeto. Então aqui eu vou abrir o nosso terminal. Ele está rodando o nosso projeto que a gente deu aquele npm run dev, né? Eu vou dar Ctrl C. Ele vai me perguntar se eu quero finalizar. Isso daqui, o Ctrl C, é para eu parar aqui o que ele está executando, que é o nosso projeto. Então eu quero que ele pare para eu usar o terminal de novo. Então do Ctrl C, eu posso dar Ctrl C 2 vezes, ou dou Ctrl C e depois eu dou um S aqui de cima, para ele encerrar aqui corretamente. Agora que ele encerrou, eu vou dar o comando que eu copiei lá do Tailwind. Basicamente, eu vou estar instalando o que é necessário aqui de biblioteca para utilizar o framework Tailwind. Vou dar um Enter. Terminou de instalar aqui. Agora vamos para o próximo passo. Ele fala que no meu vite.config.ts eu tenho que ter esse import aqui e esse plugin. Então, deixa eu ver lá o meu vite.config.ts, certo? Eu tenho que, aparentemente, copiar essa linha aqui de import. Tá. Importei. E nos plugins, colocar esse Tailwind aqui. Então, plugins, ele já está com uma lista ali, que tem o React. Vou dar uma Bristles e colocar o Tailwind. Vou salvar. Beleza. Vamos para o próximo. Agora ele fala para eu importar esse nome aqui do Tailwind CSS, que já deve ter alguma configuração deles, né? Dentro do meu arquivo CSS principal do projeto. Que pelo que a gente tinha visto ali, é o nosso index. Então, vou vir aqui e importar o Tailwind.css. Agora ele fala para eu dar um npm run dev, né? E testar as classes. Então vamos fazer isso. Agora sim, eu vou dar um npm run dev de novo. Ele executar meu projeto. Beleza, já está na porta aqui 5.3. Aqui, ele atualizou, agora está funcionando, né? Com o Tailwind, já deu para ver que ele desestilizou algumas coisas que tinham aqui no nosso projeto. Isso é normal, porque agora eu estou usando as classes dele. Eu já vou aproveitar, já que eu vou usar o Tailwind, vou apagar esse CSS. A gente não precisa disso, porque agora a gente vai começar a usar o Tailwind. Então aqui, o import que a gente precisa, estamos importando as classes que o Tailwind já traz para a gente. E agora eu vou testar no nosso projeto.
Aqui já está tudo zerado, você vê que ele até tirou ali o background do fundo, né? Eu apaguei aquele CSS que estava sendo aplicado. Agora a gente está do zero aqui com a nossa estilização. E agora que a gente tem aqui a importação do Tailwind CSS, a gente pode vir testar aqui. Vamos testar aqui na nossa task. Então já vou apagar esse CSS, inclusive vou parar de importar o CSS, agora eu vou usar o Tailwind direto aqui. Então não preciso mais ficar criando minhas próprias classes, eu posso usar as classes do Tailwind. Uma que eles mostram pra gente, vou te mostrar aqui do background, tem outra fácil aqui, que é o padding. Então quando a gente dá um padding, ele usa apenas a letra P e um traço. Depois do traço você pode usar algum número, que ele, aqui na lógica do Tailwind, esse número que você colocar aqui depois do P, ou de alguma outra tag deles, classe deles, ela vai ser o número de pixels que você vai estar falando sobre aquela propriedade vezes 4. Então, se você colocar P-1, ele vai usar um padding de 4 pixels em todos os lados. Se eu quiser usar só na horizontal, é o PX. Se eu quiser usar só na vertical, é o PY. Então aqui você vai com o tempo aprendendo aqui as classes que ele tem e vai utilizando dentro do seu projeto. Aqui, primeiro a gente vai ver como está o nosso projeto, né? Agora está zerado. Eu vou querer que o título tenha um padding para todos os lados de 16 pixels, então eu vou colocar 4, traço 4. Aqui, você vê que ele veio uns autocomplete de Tailwind. Aqui ele até me mostra ó, o que significa cada coisa. Eu estou colocando um padding 4, que vai ser igual a um rem, que é igual a 16 pixels. Isso daqui, se não estiver aparecendo para você, é porque você esqueceu dessa biblioteca, que é o Tailwind CSS IntelliSense. Beleza? Então instala ele e vai estar aparecendo essas autocomplete também. E o background é o BG. Aqui você vê o tanto de cor que ele mostra, já tem várias cores padrão aí para você utilizar. Eu vou usar um blue, e aqui ele também te dá como um número depois da cor que você quer. Isso serve para vários outros, não só para o background color, mas se quiser mudar texto também. Ele vai usar essa lógica, que é a cor, e depois a tonalidade dele. Você quer 50, é bem clarinho, 100, 200, 300. Quanto maior o número, mais escuro ele vai ficando. Eu vou colocar um blue 700 e vou salvar. E já vamos olhar lá no nosso código como que tá. Ali, ó. Ele criou um padding para todos os lados de 16 pixels e colocou o background color após os 700 dele. Então, esse é só um comecinho aqui do Tailwind, tá? Para vocês instalarem no seu projeto, ir testando algumas classes dele aqui, que utilizando ele facilita muito, a gente não precisa ficar criando arquivo com CSS para cada componente, ficar mexendo no CSS aqui da nossa aplicação. Você vai fazendo enquanto você está programando ali o seu JavaScript, aqui no TSX, o seu TypeScript, o seu HTML, você também já vai colocando as classes que você quer aqui e utilizando o componente da maneira que você quer, de um jeito muito rápido. Então, o Tailwind ele te traz aí bastante produtividade e uma facilidade na hora de você utilizar o seu projeto. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainanfidelis.